dar continuidade ao nosso vídeo áudio de O Livro dos Médiuns, capítulo 25 das Evocações. Considerações gerais. Lição 269. Os espíritos podem se comunicar espontaneamente, ouvirem ao nosso chamado, quer dizer, pela evocação. Algumas pessoas pensam que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito, e que é preferível esperar aquele que queira se comunicar. Fundam-se no princípio de que, em se evocando um espírito determinado, não se está certo de que seja ele quem se apresente, ao passo que o que vem espontaneamente e por seu próprio esforço prova melhor sua identidade, uma vez que anuncia assim o desejo que tem que se comunicar conosco. Em nossa opinião, há aí um erro. Primeiramente, porque há sempre ao nosso redor espíritos frequentemente de baixo estágio e que não querem coisa melhor do que se comunicarem. Em segundo lugar, e mesmo por esta última razão, não se evocando nenhum em particular, é abrir a porta a todos que querem entrar. Numa assembleia, não dá a palavra a ninguém, é deixá-la para todo o mundo. E sabe-se o que disso resulta. A chamada direta feita a um espírito determinado é um laço entre ele e nós, chamando-o por nosso desejo, e opomos, assim, uma espécie de barreira aos intrusos. Sem uma evocação direta, com frequência, um espírito não teria nenhum motivo para vir até nós, se não for nosso espírito familiar. Essas duas maneiras de operar têm cada uma suas vantagens. E o inconveniente não estaria senão na exclusão absoluta de uma das duas. As comunicações espontâneas não têm nenhum inconveniente quando se está senhor dos espíritos e se está certo de os maus não tomarem nenhum império. Então, frequentemente, é útil esperar a boa vontade daqueles que querem se manifestar, porque seu pensamento não sofre nenhum constrangimento e se podem obter, dessa maneira, coisas admiráveis. Ao passo que não se pode dizer que o espírito que chamais esteja disposto a falar ou capaz de fazer no sentido que se deseja. O exame escrupuloso que aconselhamos é, aliás, uma garantia contra as más comunicações. Nas reuniões regulares, sobretudo naquelas em que se ocupa de um trabalho continuado, há sempre espíritos habituais que se encontram na reunião sem que sejam chamados e que, em razão da regularidade das sessões, estão prevenidos. Frequentemente, tomam espontaneamente a palavra para tratarem de um assunto qualquer, desenvolver uma proposição ou prescrever o que se deve fazer. E então são reconhecidos facilmente
seja pela forma da sua linguagem, que é sempre idêntica, seja pela sua escrita, seja por certos hábitos que lhes são familiares. Lição 270. Quando se deseja comunicar com um espírito determinado, necessariamente é preciso evocá-lo. Número 203. Se pode vir, obtém-se geralmente por respostas sim ou estou aqui, ou ainda, que quereis de mim? Algumas vezes entra diretamente no assunto respondendo, por antecipação, às perguntas que se propõe dirigir-lhe. Quando um espírito é evocado pela primeira vez, convém designá-lo com alguma precisão. Nas perguntas que lhe são dirigidas, é preciso evitar as formas secas e imperativas, que lhe seriam um motivo de afastamento. Essas formas devem ser afetuosas ou respeitosas, segundo o Espírito, e em todos os casos testemunhar a benevolência do evocador. Lição 271. Frequentemente surpreende a prontidão com qual um espírito evocado se apresenta, mesmo pela primeira vez. Disse-a que estava prevenido. É com efeito o que ocorre se preocupa de antemão com a sua evocação. Essa preocupação é uma espécie de evocação antecipada. E como temos sempre nossos espíritos familiares que se identificam com o nosso pensamento, preparam os caminhos, de tal sorte que, se a isso ninguém se opõe, o espírito que se quer chamar já está presente. Caso contrário, é o espírito familiar do médium ou do interrogador, ou um dos habituais, que vai procurá-lo. E para isso, não lhe é preciso muito tempo. Se o espírito evocado não pode vir instantaneamente, o mensageiro, os pagãos teriam dito, Mercúrio, assina um prazo, algumas vezes de 5 minutos, um quarto de horas, 1 hora e mesmo vários dias. Quando chega, diz, estou aqui. E então se pode começar as perguntas que se quer dirigir-lhe. O mensageiro não é sempre um intermediário necessário, porque a chamada do evocador pode ser ouvida diretamente pelo Espírito, como está no dito adiante, número 282, questão 5, sobre o modo de transmissão do pensamento. Quando dizemos para fazer a evocação em nome de Deus, entendemos que a nossa recomendação deve ser tomada a sério e não levianamente. Os que nela não veem senão uma fórmula sem consequência, fariam melhor abstendo-se. Lição 272. As evocações oferecem maiores dificuldades aos médios do que os ditados espontâneos, sobretudo quando se trata de obter respostas precisas a perguntas circunstanciais. São necessários, para isso, médiuns especiais, ao mesmo tempo flexíveis e positivos. E já se viu, número 193, que estes últimos são bastante raros, porque, como já dissemos,
As relações fluídicas não se estabelecem sempre instantaneamente com o primeiro espírito que chega. Por isso, é útil que os médiuns não se entreguem às evocações detalhadas, senão depois de estarem seguros do desenvolvimento da sua faculdade e da natureza dos espíritos que os assistem. Porque entre aqueles que estão mal moderados, as evocações não podem ter nenhum caráter de autenticidade. Questão 273. Os médiuns, geralmente, são mais procurados para as evocações de um interesse privado do que para as comunicações de um interesse geral. Isso se explica pelo desejo bem natural que se tem de conversar com os seres que nos são caros. Cremos dever fazer, a esse respeito, várias recomendações importantes aos médiuns. Primeiro, não acender a esse desejo, senão com reserva, em presença de pessoas de cuja sinceridade não estão completamente edificadas. E pôr-se em guarda contra as armadilhas que poderiam estender-te às pessoas malévolas. Em segundo lugar, não se prestarem, sob nenhum pretexto, se entreverem um objetivo de curiosidade e de interesse, e não uma intenção séria da parte do evocador. Recusarem-se a toda pergunta ociosa ou que sairia do círculo de ideias que se podem racionalmente dirigir-se aos espíritos. As perguntas devem ser colocadas com clareza, precisão e sem ideias preconcebidas, em si querendo respostas categóricas. Seria preciso repelir, pois, todas as que tivessem um caráter insidioso, porque sabe-se que os espíritos não gostam das que têm por objetivo colocá-los à prova. Insistir sobre questões dessa natureza é querer ser enganado. O evocador deve ir franca e abertamente ao objetivo, sem subterfúgio e sem meios indiretos. Se teme explicar-se, seria melhor abstendo-se. Convém ainda não fazer, senão com muita prudência, as evocações, na ausência das pessoas que as pedirem e, frequentemente, é mesmo preferível abster-se delas completamente, estando só essas pessoas aptas a controlarem as respostas, a julgarem a identidade, a provocarem esclarecimento, se estes tiverem lugar, e a fazerem perguntas incidentes conduzidas pelas circunstâncias. De outra parte, sua presença é um laço que atrai o espírito com frequência pouco disposto a se comunicar com estranhos pelos quais não tem nenhuma simpatia. O médium, numa palavra, deve evitar tudo que poderia transformá-lo em um agente de consulta e que, aos olhos de muita gente, é sinônimo de ledor de sorte.
Primeiro correção 272. Frequentemente, as evocações oferecem mais dificuldades aos médiuns do que os ditados espontâneos, sobretudo, quando se trata de obter respostas precisas a questões circunstanciadas. Para isto, são necessários médiuns especiais, ao mesmo tempo flexíveis e positivos, e já em N 193 vimos que estes últimos são bastante raros, por isso que, conforme dissemos, as relações fluídicas nem sempre se estabelecem instantaneamente com o primeiro espírito que se apresente. Daí convir que os médiuns não se entreguem às evocações pormenorizadas, senão depois de estarem certos do desenvolvimento de suas faculdades e da natureza dos espíritos que os assistem, visto que com os mal assistidos as evocações nenhum caráter podem ter de autenticidade. 273. Os médiuns são geralmente muito mais procurados para as evocações de interesse particular, do que para comunicações de interesse geral. Isto se explica pelo desejo muito natural que todos têm de confabular com os entes que lhes são caros. Julgamos dever fazer a este propósito algumas recomendações importantes aos médiuns. Primeiramente, que não acedam a esse desejo, senão com muita reserva, se se trata de pessoas de cuja sinceridade não estejam completamente seguros, e que se acautelem das armadilhas que lhes possam preparar pessoas malfazejas. Em segundo lugar, que a tais evocações não se prestem, sob fundamento algum, se perceberem um fim de simples curiosidade, ou de interesse, e não uma intenção séria da parte do evocador, que se recusem a fazer qualquer pergunta ociosa, ou que sai do âmbito das que racionalmente se podem dirigir aos espíritos. As perguntas devem ser formuladas com clareza, precisão e sem ideia preconcebida, em se querendo respostas categóricas. Cumpre, pois, se repilam todas as que tenham caráter insidioso, porquanto é sabido que os espíritos não gostam das que têm por objetivo pô-los à prova. Insistir em questões desta natureza é querer ser enganado. O evocador deve ferir franca e abertamente o ponto visado, sem subterfúgios e sem circunlóquios. Se receia explicar-se, melhor será que se abstenha. Convém igualmente que só com muita prudência se façam evocações, na ausência das pessoas que as pediram, sendo mesmo preferível que não sejam feitas nessas condições, visto que somente aquelas pessoas se acham aptas a analisar as respostas, a julgar da identidade, a provocar esclarecimentos, se for oportuno, e a formular questões incidentes, que as circunstâncias indiquem. Além disso, a presença delas é um laço que atrai o espírito, quase sempre pouco disposto a se comunicar com estranhos, que lhes não inspiram nenhuma simpatia. O médium, em suma, deve evitar tudo o que possa transformá-lo em agente de consultas, o que, aos olhos de muitas pessoas, é sinônimo de ledor da buena dicha.